Gente, para um dia como hoje, nada mais aconchegante e, ao mesmo tempo, eletrizante do que esse primeiro painel. Ele vai ser a presença de duas mulheres incríveis. Uma, Andrea Bisker, que vai nos mediar. E a Andrea, só para vocês terem uma ideia de quem é a nossa querida Andrea, ela é uma future thinker, ou seja, ela é uma futurista, uma pessoa que trabalha com tendências. Ela é conselheira, ela é empresária, ela é palestrante e ela é especialmente especializada em estudos sobre futuro. Ela é CEO da Spark Off, que é uma consultoria em tendências e inovação e que conecta tendências a estratégias de negócios para provocar as empresas a vislumbrarem um horizonte mais longo. E a nossa convidada, ela é empresária, consultora, mãe e avó. Ela é colunista da revista Vogue, é autora de livros como A Elegância do Agora, Confidencial e O Essencial, um best-seller lançado em 1999, reeditado em 2013. Ela é pesquisadora e pensadora de moda. E ela publica comentários sobre tendências de mercado no site que leva ao seu nome, que eu vou falar daqui a pouco. E ela tem mais de 700 mil seguidores no Instagram, no qual ela exercita a sua curiosidade inata, compartilhando imagens e impressões sobre o mundo contemporâneo. O nome do site? www.costanzapascolato.com.br. E com vocês, agora, no Maturifest, essencialmente Costanza, mediada por Andrea Bisker. Divirtam-se! Uau, nós estamos no ar já, pessoal, que maravilhosa essa introdução do Wellington, super obrigada. O Wellington começou a apresentar, ainda bem, porque eu estava aqui pensando, como é que eu apresento a Constanza, né? Eu acho que eu começaria falando que é uma mulher que nunca parou, ela continua bombando, ela continua sendo uma referência aos 81 anos. Aqui a gente está falando do Maturi acima dos 50, 81 anos, de muita vida. Ela fala 5 línguas, ela é mãe da Consuelo, da Alessandra, ela é reconhecidamente a papisa da moda no Brasil, né? Um nome que é respeitado internacionalmente, como o Wellington comentou, ela é jornalista, ela é colunista da Vogue, pilotou durante anos a criação da tecelagem Santa Constança, que é a tecelagem da família dela, foi onde eu a conheci, lá nas aulas de Pilates. Ela escreveu vários livros, então o Essencial, que é o essencial que você precisa saber para viver com mais estilo, foi em 99. Depois, em 2009, ela lançou Confidencial, Segredos de Moda, Estilo e Bem-Estar. Eu descobri que ela tem até um caderno de estampas com ilustrações para colorir. Em 2019, ela lançou 2 livros, o Elegância do Agora e, mais recente, O Fio da Trama, que é a trajetória das mulheres da família Pascolato, né, onde essas mulheres fortíssimas, elas confessam as suas vulnerabilidades, suas fragilidades e contam como é que elas reconstruíram os laços de família e superaram muitos os desafios, né? Ela é consultora, ela trabalha criativamente com a H. Stern, ela tem uma coleção, acho que várias coleções para chamar de sua, e eu vou parar por aqui, senão só eu que vou falar. Se eu for contar, é tudo que essa diva já fez nos seus 81 anos de vida. E mais importante, acho que eu diria, é que tem um espírito extremamente livre por trás da Constanza, né? Um espírito simples, um espírito muito coerente. Então eu pensei, para a gente usufruir os nossos próximos 50 minutos e absorver os aprendizados dessa mulher que vive uma vida tão intensamente, eu pensei em pegar, rastrear as frases famosas da Constanza e entender com ela se elas continuam valendo aos 81 anos e ela dividir com a gente o contexto onde essas ideias foram formadas. Então eu vou começar sobre respeito, uma frase da Constanza. Respeite sua essência. Seja você mesma, é o jeito mais inteligente de você construir o seu estilo, a sua maneira de vestir e de viver. E você vai ver, estilo é fundamental para a autoestima.
Constanza, bem-vinda ao nosso palco do Maturi Festival, começando já com essa frase super emblemática sua. Muito obrigada por estar aqui dividindo tua sabedoria com a gente. Imagina, eu vim por tua causa, né? Porque eu te conheço, aprendi um monte de coisas com podcasts que você faz por aí, eu ouço várias vezes, porque são coisas que, do mundo empresarial, eu não conheço tanto quanto você, e, aliás, eu nunca me debrucei nisso tanto quanto hoje, porque, na verdade, eu sempre fui interessada pelo comportamento, tá? E não existe nada hoje em dia que funcione sem análise de comportamento de uma época. Isso você sabe melhor do que eu. Então, essa minha frase, na verdade, eu preciso começar desde o começo da minha vida, eu não vou contar toda ela, mas da onde nasceu essa necessidade de o tempo todo, curiosamente, ir procurando a essência das coisas. E, obviamente, a minha essência, que é a coisa mais difícil, porque a gente não se enxerga, né? Quer dizer, a gente vê os outros e não para dentro, é uma viagem muito difícil, e você sabe disso, quer dizer, todo mundo sabe. Então, para começar, eu nasci numa família de gente bacana, culta, instruída, bem de vida, etc. e tal, na Itália, no dia, 3 dias depois que a Segunda Guerra Mundial tinha começado, ou seja, a invasão da Polônia, dia 16 de setembro, e eu, dia 19 de setembro de 39. Daí teve toda aquela história que a gente teve durante a guerra, que não foi fácil, né? Porque foram 4, 5 anos, né? De guerra, até quase 6, até vir para o Brasil. E eu, quando comecei a ter que estudar no Brasil, primeiro eu tive que esperar um ano, porque ninguém falava italiano aqui, não podia, era proibido alemão e italiano por causa das guerras e tal. E depois eu entrei falando um pouco de português e ninguém reparou que eu era disléxica, como eu sou até hoje, entendeu? Então, eu fui bem durante um tempo na escola, que era onde se era julgado o tipo de inteligência das pessoas da época, estou te falando lá dos anos 50, né, quer dizer, comecinho, portanto, uma coisa antiga. Eu tive professores maravilhosos que entenderam minhas dificuldades, mas outros que nada, e eu nas exatas era péssima. Então, eu sempre fui considerada uma pessoa de menor inteligência, tá? Porque ninguém entendia. Depois, hoje em dia é normal, minha sobrinha está fazendo faculdade nos Estados Unidos, sendo brasileira, e com um grau de dislexia declarada que ela tem todos os ensinamentos adaptados para aquilo que ela precisa para entender. Então, o meu negócio de procurar a minha essência, que eu via que eu não era igual aos outros. Eu não entendia tão rapidamente quanto os outros. Eu só tinha uma vantagem, que às vezes era desvantagem, que eu fui muito bonita sempre, né? Agora estou meio gasta, mas, na verdade... Continua maravilhosa. Não, ok, dá para o gasto de hoje, mas eu fui extraordinariamente bonita, o que, de um certo lado, ajuda, porque as pessoas ficam lá, mas, ao mesmo tempo, atrapalha, porque eles acham que você, sendo bonita, é boa e inteligente. Não é verdade, não é automático, entendeu? Então, eu tinha esses ups and downs e tal coisa, mas, desde pequena, sofrendo pra caramba, eu entendi que eu precisava prestar atenção muito nos outros, tá? Respeitar aquilo que eles estavam falando. Eu nunca julguei o que os outros falavam para mim antes de entender. A gente tem que entender e depois julgar se é necessário. É necessário quando se trata de um trabalho ou de um, sei lá. Mas, na questão humana, você tem que mais ouvir, entender
e deixar para lá a tua observação pessoal, porque senão você vai criando uma espécie de laboratório de ideias suas que não são exatamente o que é a realidade, que afinal, o que é a realidade, né? Que é um grande mistério, na verdade. É o que a gente julga, ver e entender. Então, Perfeito. né, é uma espécie de julgamento, não é a verdade absoluta, não existe isso. E por mais que você leia, porque eu adoro ler, por mais que você ouça gente inteligente, etc., sempre foi a interpretação de cada um deles em cada uma das épocas, dentro de uma cultura X, Y, Z, entende? E isso eu entendi. Por quê? Porque eu sou uma imigrante, né? Eu sou radicalmente, assim, DNA, no DNA italiano, porque eu vejo agora mais velha, eu falo comigo mesmo em italiano, coisa que não fazia mais há 70 anos, entendeu? Mas... Constança, você sabe que do que você está falando, me veio uma frase, outra frase tua, forte, que é sobre mudar de opinião, né? E você diz assim, que a moda te ensinou que é possível sim mudar e adotar pontos de vista que, em tese, você nunca adotaria. E aí você traz que sempre há mais de uma possibilidade na vida, é o que você está acabando de falar, e que é só você se encaixar e se permitir viver. Então você está trazendo esse, não tem uma única realidade, né? Quer falar um pouquinho disso? Sobre mudar de ponto de vista e tudo bem quando você aprende que tem outras histórias, né? Quando alguém te convence, quer dizer, você está aberta para o novo, né? Esse fato de você ser imigrante é muito, muito importante na tua jornada. E eu tenho maior orgulho de ter essa visão, digamos, dupla. E eu vou te dizer uma coisa, a moda, para mim, é uma coisa que eu escolhi porque, primeiro, eu não tinha nenhum grande diploma, tá? Mas eu tenho uma agudez visual e sensível tão extraordinária que, aliás, me dá uma certa angústia quando eu estou no meio das pessoas. Todo mundo diz, que delícia, semana de moda, aquela gente... Eu tenho horror, sabe por quê? Quer dizer, horror. Eu gosto, porque eu vejo tudo aquilo, mas a energia daquele pessoal todo, para mim, é uma coisa exaustiva. Aliás, qualquer reunião de gente grande, que a minha hipersensibilidade sofre, entendeu? Porque a gente é energia e a gente não sabe o quanto pode influir no comportamento do outro, sabe? É impressionante. Então, voltando àquilo que você me perguntou, para mim a moda foi uma desculpa para acompanhar o comportamento. Eu repito de novo, porque isso mudou tanto, são 60 anos de profissão, mas praticamente 70 de observação, entendeu? Então, aquilo que eu observo nas pessoas e como elas se comportam e como elas comem e como elas andam na rua e como foi e é tão fascinante que você não pode imaginar. Que é um filme, assim, as pessoas não têm noção, ainda mais essa geração mais nova que, enfim, que é muito informada via digital, porque o digital ele não te dá a curadoria, a tua curadoria. É uma invasão de informação de todo gênero, de todos os níveis, entende? Então, fica mais difícil ainda para essa nova geração entender os filamentos mais sensíveis do relacionamento humano, sabe? Quer dizer, eu nunca estudei nada, mas é o que eu vivo. E eu procuro me comportar assim com os outros, tá? E ouvir os outros, me interessam os outros. Eu acho que uma coisa que você sempre fala, né, que manter a curiosidade, que é o grande tema do Maturi Festival esse ano, é fundamental, né? Uma outra frase tua sobre estar na moda. A gente já está com algumas perguntas aqui que eu já vou fazer. Mas você coloca que, uma das suas frases, não é preciso fazer esforço para estar na moda. Você tem que entender o seu tempo, que é o Zeitgeist, né? Que é o que você está justo falando. Eu tenho que olhar para o lado. Você colocou, você tem que saber acompanhar,
você tem que saber se interessar. No momento que você não entende mais o seu tempo, acabou, você fica cristalizado ali. Então, com isso, eu queria fazer uma pergunta, a nossa primeira pergunta aqui do Paulo Escrivano, que ele, para você, é como é que você se mantém essa profissional e essa personalidade tão relevante no mercado, ano após ano? Ele está dizendo aqui que você é uma lenda, nunca sai de moda, você nunca está ultrapassada, que você é um mito. Então, como é que você se mantém? O que faz? O que te motiva a sair da cama todos os dias e continuar aprendendo? Curiosidade, basicamente, tá? Mas também é uma estrela, vai. Eu vou dizer para... Porque tem tanta gente que quer aparecer, acontecer. Eu descobri, depois de entender, nos anos 90, o início do digital, o quanto as pessoas detestam ser anônimas, entendeu? Eu nunca tinha tido esse tipo de preocupação, porque eu sempre fui notória, desde pequena, é uma coisa estranhíssima. Então, tem gente que faz muito mais do que eu, e até muito melhor do que faz do que eu, e não tem esse brilho todo, esse reconhecimento da quantidade de gente, entende? Quer dizer, já é uma estrela, vai. Você não pode não acreditar que existe, sim. Então, eu faço o melhor possível dentro dessa oportunidade extraordinária que eu recebi. E fora que é um prazer para mim, entendeu? Hoje eu fiquei falando de tendência de visual, o que o nosso olhar se modificou via não só o digital, a internet, mas a pandemia, é uma coisa tão fascinante, tão absurda, parece, sabe, aquela, sei lá, a viagem de Ulisses, de repente, da nossa realidade hoje, é fantástico, entende? Se a gente olhar para o lado do que poderá acontecer. Claro que tem o ruim, etc., mas a gente está... eu agradeço esse moço que me julga, acho que talvez um pouco mais do que eu seria atualmente, mas o que eu posso dizer é que eu agradeço todo dia, não só a estrela, mas essa vivacidade, eu vi o pessoal tomando Nutri, pulam da cama, eu não pulo exatamente. Mas eu tenho sempre interesse porque eu vou fazer alguma coisa. Às vezes até de mau humor, entende? Mas para até descobrir o que é o que eu queria, qual é o mistério que me chateia, aí eu vou em frente. É isso. Sabe que a Samara Casoli Goya, justamente ela perguntou isso, né? Hoje a gente se falou cedo, você falou, olha, estou terminando uma reunião com o Roberto Stan, depois eu tenho uma outra, depois eu vou entrar direto no nosso bate-papo aqui. E a Samara está perguntando, Costanza, qual é a tua estratégia para encarar essas reuniões? Eu sei que você faz yoga, eu sei que você medita, divide com a gente. Nós estamos com mais de 400 pessoas aqui conectadas. Opa, nossa, é essa hora, então. E, bom, é o seguinte, cada uma das reuniões é como quando você... Eu vou contar essa historinha que talvez interesse para vocês, mas é o seguinte, cada uma das reuniões tem um perfil, não é tudo igual. Eu não me apresento igual, eu sou eu sempre, mas obviamente eu pensei, me dediquei e me comporto com a pessoa com quem eu vou lidar da maneira que eu acho que é melhor para ela. Ou seja, eu prestei atenção nela, eu vou falar no ritmo que ela acha que é bom. Aqui não, porque você está me perguntando, eu estou falando por minha conta, né? Quer dizer, mas todas as reuniões, inclusive eu adoro fazer reuniões, eu sou consultora, então eu sempre trabalho com gente super nova. Então eu trabalho com meninas de 23, com pessoas de 60, com outras de 45, 50, todo mundo profissional, tá? E, obviamente, eu tenho que me preparar para falar com cada um. É quase, voltando para a moda, é quase como saber como se vestir naquele ambiente. Ontem, minha neta, Alegra, que eu amo, paixão, que mora em Los Angeles, ela ia para um jantar de uma amiga dela que fazia aniversário,
no restaurante Nobu, aquele japonês, sabe, que fantástico, que é do Robert De Niro. E ela me disse, eu estou aqui escolhendo minha roupa, porque ela estava falando comigo, a gente fala todo dia, estou escolhendo minha roupa. Então eu disse a ela, você está em dúvida? Então ela falou, estou aqui, não sei o que fazer. Então eu falei o seguinte, como é o lugar? Ah, é o ar livre. Quais são as pessoas? Assim, assim, assim. Um estuda isso, aquela não sei o que, essa minha amiga que eu conheço. Então, eu escolhi a roupa para ela e o jeito dela se apresentar e botar maquiagem e levar um echarpe porque ia esfriar mais tarde. Entendeu? É tudo, você entendeu? Em cada um dos calls eu tenho essa. Por quê? Porque facilita a vida de todo mundo. Se você entra com outro tipo de atitude ou personalidade, sempre existe um pequeno choque, que é o que as pessoas adoram na aglomeração, os choques de energia, entendeu? Porque eles não vivem sozinhos, eles não conseguem. E é isso que eu fico até um pouco triste, mas sei lá. Né? E tem uma frase tua que é bem o que você estava com a Alegra ontem conversando, você fala assim, a regra de estilo fundamental é siga a sua personalidade, que eu acho que é o que você fez ontem com a Alegra. A individualização, que é o que você está falando, né? E acho que os jovens hoje, eles estão no radical self-expression, né? Vou repetir tua frase. A individualização de cada um é o caminho. A pessoa que sabe se individualizar é quase uma revolucionária nos dias de hoje. Eu quero partir, tem muitas perguntas aqui. A Elaine Lopes Penteado, ela fez a primeira. Essa pergunta todo mundo quer saber, que é assim, na tua visão, Constanza, você acha que a moda agora, né, pós-pandemia, vai ter vai ter uma ressignificação? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que as empresas têm que se refazer, entender melhor como atingir os consumidores, né? Mas a moda, no geral, sabe, depende muito, como a gente produz o tempo todo, depende muito do momento. Não é que depois da pandemia mudou toda a mentalidade. Eu acho que os verdadeiros criativos, sim, que são poucos, né? Porque tem uma multidão, milhões e milhões de gente que faz roupa, mas criativo mesmo, que é como se fosse um artista, eles sofrem uma transformação, com certeza, que é até bineural, né? A gente sabe disso. Você sabe melhor do que eu, né? Que o cérebro das pessoas está se transformando, sobretudo na questão quando digamos, a criação, porque a criatividade é um negócio mais Sim. trato, né, do que efetivamente. Então eu acho que sim, eu acho que, de novo, a questão das inclusões sociais vai mudar muito a questão estética, de novo, tá? Todas elas. Eu Perfeito. Não vou dar o nome de cada um, mas acho que todo mundo sabe, porque o mundo ficou mais conectado, mais informado e menor, de uma certa maneira, porque os grupos estão se reunindo, cada um. Tá? E provavelmente haverá espaço também para pequenas marcas, nichos, tá? Nichos de diferenciação estética para a juventude. Não digo para a gente mais crescida, não, porque enfim, a gente já tem um caminho mais definido. Mas a juventude que se interessa, né? E a ultimíssima das gerações, mesmo com essa leveza, digamos assim, cultural que elas têm, elas também querem ser diferentes e terem um grupo, só de se olhar eles se reconhecem, entende? Perfeito. Talvez eu acrescentaria a parte da consciência, né? Você acha que a pandemia deixou a gente mais preocupado com origem, com esse consumo, sustentabilidade, quer dizer, aquele tal do ESG, né, que está todo mundo de olho, as empresas hoje prestando atenção, poluição,
eu acho que a moda também vai ter uma ressignificação nesse sentido. Não sei se a Elaine já teve a resposta dela, mas que honra ter essa possibilidade de perguntar diretamente para a Constança. Constança, tem uma frase que eu amo tua, que é sobre a vida. Você fala assim: a vida para mim é como alta costura. Lembra dessa? Se virar do avesso, o que não é visto, o que está oculto, deve ser tão impecável e bem feito quanto a imagem da perfeição que é aparente na roupa. Eu nunca gostei do que é só de fachada. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que já está tudo dito, né? Mais do que isso, foi muito interessante, porque eu falei para uma pessoa da qual eu gosto muito, que você também conhece, e virou uma espécie de, inclusive para o produto, entendeu? Que eu estava ajudando a fazer. Eu não gostava que fosse tudo bonitinho na frente, com diamantes e não sei o quê, e as costinhas meio churuca. Não. E pior ainda para a pessoa, que finge que é aquilo que não é. Fora que é ruim para os outros, mas é ruim para ela, porque a coisa mais difícil é a gente entrar em contato com a gente mesmo, sabe? E é uma coisa que finalmente eu estou conseguindo depois de mais de 70 anos, entende? Que é uma loucura você conseguir chegar em quem você realmente é e estar tranquila com você mesma, sabe? Isso daí é a base da meditação, né? Maravilhoso. Você sabe, ontem segunda a gente estava conversando e a gente falou sobre ansiedade, né? Porque esse mundo com tanta mudança, você é uma pessoa que está sempre querendo aprender. É o lifelong learning, né? A gente ouviu do Chip Conley na segunda-feira com a Candice, o long life learning, que é também o aprendizado durante toda a vida. Ele fala sobre aprender a envelhecer e curtir as coisas que o envelhecimento traz, dar vazão, olhar para elas. E eu queria falar com você sobre ansiedade, que você viu hoje a ginasta que desistiu de competir, quer dizer, a saúde mental é muito importante. A gente falou sobre ansiedade, você comentou assim: toda e qualquer ação, essa frase fui eu que anotei, tá? Toda e qualquer ação leva ao positivo e ao negativo. E o fato da gente querer sempre evoluir na vida é carregada de insatisfação e energia para tocar para frente. Você falou do yin e yang e que a gente só entende até viver ou ficar muito mais atento para aquilo que a gente está fazendo. Eu queria que você dividisse com a nossa audiência como é que você lida com a ansiedade, porque ser curioso tem a ver com tudo aquilo que eu ainda não sei. Como lidar com isso? Melhorou? Tem algum segredo por trás? Eu, por enquanto, estou no floral de Bach, né? Não, porque, na verdade, não, eu não tenho ansiedade o tempo todo. Hoje em dia, talvez menos para mim mesma, sabe, das coisas, porque eu já vivi, entendeu? Quando eu era mais jovem, tinha tanta coisa para ainda fazer e eu não sabia direito como fazer da melhor maneira possível. Hoje, o que eu vou ter? Mais 10 anos, 15 anos de vida? É pouco. Então, você imagina, eu não estou ansiosa, eu estou calma para ver o floral de Bach, para ver o que fazer melhor, da melhor maneira. Eu fico ansiosa quando se refere às minhas filhas, os problemas são com minhas filhas ou meus netos. Aí, realmente, a ansiedade é muito chata e eu lido com isso, porque eu já tive depressão profunda na minha vida. Eu sei o inferno que é. E eu Você já passou por depressão, já passou por 2 cânceres, né? Você falou agora da maternidade, a Luciana, a Lucatoni, que é uma amiga querida, ela tem uma empresa que abraça as mulheres no processo do pós-maternidade. Ela queria saber como é que a maternidade, Constança, impactou tua carreira, impactou o teu olhar. E olha que você tem uma história importante que você tomou, não sei se vai dar tempo aqui para a gente falar, mas você tomou decisões duras na tua vida, né, com relação à maternidade. Mas para começar, como é que impactou tua carreira? Para dizer a verdade, não, nem tanto, porque eu tive a sorte de ter as filhas quando eu não trabalhava. Eu era dona de casa, ou seja,
eu tinha todo o conforto, o tempo disponível para estar com elas. E, na verdade, eu sei que quando nasceu a minha primeira filha, eu fiquei deslumbrada, assim, com o fato de ser mãe, eu não, sabe, porque a gente fazia meio automaticamente. Eu tinha 21 anos, entende? Naquela época a gente casava cedo, né? Quer dizer, e eu foi 21, 22 anos, você é uma criança ainda, vai, falando bem a verdade. E você tem aquela criatura que é tua filha, deu assim uma amplidão no negócio do sentimento que eu não conhecia. Depois, quando chegou a Alessandra, a mesma coisa. E eu fiquei 8 anos com ela, coisa que eu tive que mudar de vida. E aí foi terrível, porque a gente morava em 2 cidades separado durante um tempo, então era todo weekend eu ia correndo para o Rio para ver, e era péssimo para elas e para mim. Quando a gente chegava era tudo ótimo, quando saía era tudo péssimo. Então, eu acho que também o fato de ter sofrido bastante na minha vida, porque tem outras coisas também que foram dolorosas, fazem parte daquela coisa do yin e do yang. Você sabe que todo sofrimento é acompanhado de uma alegria e vice-versa. Perfeito. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui, as pessoas ficam bastante curiosas sobre saúde. E a gente tem uma pergunta aqui da Solange Galeano, e ela pergunta assim: Constança, a gente sabe que para manter a saúde, a gente planta, né, para chegar nos 80 anos super bem. E como é que você fez isso? Tem algum? A gente já falou de segredo, alimentação, meditação, enfim. Ela está perguntando como é que você fez para chegar tão bem aos 80. A maioria dos nossos ouvintes são acima de 50. Então, agora eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre tive muita energia, quer dizer, eu sou calminha, meio tímida, assim, não é que sabe, expansiva nem nada. Mas o que aconteceu é que eu sempre tive problema digestivo, né? Quer dizer, eu fui anoréxica, bulímica, tudo que você pode imaginar. E durante a guerra, que a gente ficou em um campo de refugiados, eu não comia nada. Então, minha mãe estava, assim, preocupadíssima. A gente ficou 3, 4 meses lá. Depois foi melhorando e tal. Então, eu sempre... eu não sei se eu cuidei da minha... Eu acho que não, porque teve uma fase que eu tinha o quê? Eu tinha as 2 filhas já, eu estava passando por um período meio esquisito, eu não comia quase nada, mas fazia ginástica, você sabe que eu engordei 30 quilos com a Consuelo e 28 com a Alessandra, porque Uau! quer dizer, eu não fazia nada certo. Eu comia demais, coisa que os médicos não falavam nada na época. Depois, quando elas nasciam, eu fazia ginástica sueca todo dia, que era uma pauleira na época. Não existia, como é que se diz, essas academias, pilates, nada disso. Era assim, pauleira, e eu ficava magra. Entendeu? E teve uma fase que eu só tomava Coca-Cola, eu não comia. Quer dizer, eu não fiz nada de saudável, entende? Até o momento que eu tive aquela depressão que eu te falei nos anos 80, e daí eu disse que eu preciso começar a me cuidar. E foi aí. Então, todo mundo dava risada, porque desde o começo da história, quando eu ia para esses lugares, sei lá, São Paulo Fashion Week, não sei o que, né? Eu tinha assim, um saquinho de verdurinha, porque eu não queria ficar comendo qualquer coisa, qualquer hora, ou deixar passar do horário, entende? Porque eu tenho mesmo esse sistema meio delicado, entendeu? Então, é isso, mas eu não tenho... Hoje em dia, depois da depressão, eu entendi que eu precisava me cuidar. Gente, eu comecei a pensar melhor nas coisas, sabe? Eu acho que eu lembro quando a gente se encontrava no Pilates, e você é disciplinada.
eu acho que a disciplina, ela ajuda muito, né? Tem uma pergunta aqui de uma fã tua, que é a Paula Trabulsi. Ela fala assim: Constança amada, a gente sabe que os encontros nos constituem. Quais os encontros que mais te transformaram? Bom, um deles foi com a Marilu, que a gente fez, Marilu Constança, porque ela era exatamente o oposto de mim. Eu sou disciplinada, tímida, coisa, né? E a Marilu era assim uma explosão de criatividade, de talento, de tudo. E ela transformou minha casa em 2010, quando eu recebi todos os móveis da minha mãe, que eu tive que refazer tudo em função disso, da minha mãe e da família, assim, são coisas antigas. E eu tenho a Marilu por aqui o tempo todo, eu me lembro sempre das frases. E a Paula ela tão espertamente entendeu essa relação que a gente tinha, que inventou Constância e Marilu, que foi um sucesso, não é? E outro que, bom, o encontro com minha filha Alessandra e com minha filha Consuelo. O encontro com o Júlio, que eu fiquei fascinada e arrebentei minha vida toda para ficar com ele na época. Verdade. E hoje em dia eu encontro comigo, que eu ainda não encontrei direito, mas está sendo. Outra, da Nelita Correia Jardim Santos, não para de chegar a pergunta aqui. Constança, num futuro próximo, a gente vai ter muito mais pessoas idosas em relação às demais idades. Como é que você vê essa perspectiva? Eu acho interessante que, na verdade, hoje a gente vive num mundo baseado no comércio, né? Quer dizer, eu lembro que há 6 anos atrás eu fiz uma matéria para a Vogue, porque eu estava em Nova York, e eu tinha reparado que a Celine, que era uma marca assim de moda vanguardista, feminista, meio que, entre aspas, assim, tinha feito propaganda com uma escritora americana, que eu vou esquecer o nome, mas que você sabe, que tinha 90 anos, você sabe quem é, um gênio da coisa. E que eu li até a coisa dela, mas eu esqueço todos os nomes hoje. Ela, pode ser a ela? Não. Não sei como chama o sobrenome. Ela tinha um cabelinho loiro, branco total, tinha 90 anos e fizeram publicidade da Celine com ela, entende? A carinha dela. Entende? Bom, então eu fiz a pesquisa e entendi que todas as enfim, empresas, os bancos e caixas e não sei o que, da economia estavam super interessados nessa geração que estava começando, the Grey Economy, né? Sim. Então, e eu acho que vai e já está existindo uma série de coisas, não sei tanto no Brasil, que ainda não está muito organizado, mas lá fora, você sabe que tem viagens, não sei o quê, produtos, assuntos, inclusive o que a gente está fazendo hoje. Vai. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E vai crescer, ao mesmo tempo que outras coisas, como você já citou lá atrás, e eu falei das inclusões também, que a gente vai passar por essas transformações. Claro. E essa é uma inclusão, né? A inclusão das pessoas mais maduras. A Cíntia Yamamoto Ruggiero, eu vou entrar nesse assunto, porque tem várias perguntas sobre o assunto da moda plus 50. Ela fala assim, segundo várias pesquisas, a Cíntia, a moda ou a falta de roupas adequadas para 50 plus é uma das principais reclamações das baby boomers, né? Que, para quem não sabe, baby boomer é como a gente chama aquela geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, então é de 55 anos para cima, quando teve o boom, soldados voltando para sua casa, o boom das crianças. Então, ela não tem roupas adequadas para os 50 plus, está começando, né? Você acha, Constança, que faz sentido falar numa moda 50 plus, ou na tua opinião, moda não tem nada a ver com a idade e mais com estilos? Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que tem uma coisa que é mais difícil de, digamos,
eu pensei muito nisso também. E falei com algumas pessoas. Eu disse, mas por que não existe? Não, porque é o seguinte, quando você tem 50 plus, tipo minha filha, né? Quer dizer, a minha filha Consuelo é um exemplo, que ela tem seguidoras absolutamente fiéis, porque ela se veste de uma certa maneira, com peças que são clássicas, mas ela sabe associar e fica confortável. Tá bom que ela emagreceu 11 quilos e tudo mais. Mas a questão é que ela está ótima, mas a maioria, inclusive eu não sei mais onde está a minha cintura, entendeu? E eu não sei onde está o meu quadril, que está um mais alto do que o outro. E no meu peito cresceu de um outro jeito. Cada uma das figuras, como é que se diz? Das formas, das silhuetas. É mais do que isso. A biomorfia, o biomorfismo das pessoas é diferente uma das outras. Então, as empresas ficam o maior problema. E eu me lembro que muito tempo atrás, isso é idade, eu sei que foi antes dos anos 60, a gente tinha costureira, e todo mundo tinha roupa própria, entende? Verdade. Queria, entende? E hoje em dia não, a industrialização levou à massificação com uma média de idade que interessava e que interessava de um jeito que cada um se vira como pode, mas e quando você é jovem, você pode ter uma transferência de formas de roupa em cima do teu corpo que não atrapalha. Nós não, porque depois de um pouco o teu corpo vai ficando mais ou pesadinho ou vai mudando para aquilo que é a essência dele, quer dizer, a biomorfia. Cada um. Não, perfeito. E tem uma pergunta aqui que é divertida, vai cortar completamente, mas é da Edileuza de Fátima da Silva Porto Modesta. Ela queria saber como é que você deixa o teu cabelo maravilhoso com esse volume lindo. Bom, isso é tudo um trabalho, faz parte daquele que eu pus no meu livro A Elegância do Agora, que eu digo, todo dia eu faço um restauro. Começo pelo cabelo, ou seja, eu ainda tenho cabelo, graças a Deus, eu perdi. Olá, Edileuza, atenção, Edileuza. Então, primeiro o cabelo, mas isso aqui é truque das antigas, dos anos 60. Aquele truquinho assim que eu faço delicadamente para não machucar muito o meu cabelo, fica um puffzinho, mas porque eu inventei esse totem para mim, entendeu? E eu tenho o branco aqui na frente e o resto só, e o resto a gente tinge, e durante a pandemia quem tingiu foi a minha copeira adorada, que está aqui há 30 anos. Agora, tá dividido os segredos. Ó, meninas e meninas que estão nos ouvindo, agora é a hora de perguntar, hein? Porque a Constança está respondendo, a gente tem mais 20 minutinhos. Tem uma, Constança, que é apaixonada como você pelas filas, que é a Silvia Triboni, e ela conta que a filha dela é modelo na Austrália, tem hoje 30 anos, e que está começando a ter muitos convites de trabalho, porque lá na Austrália estão começando a valorizar profissionais mais maduras, a gente está falando de 30 anos. Você percebe aqui no Brasil que está rolando mesmo, as marcas de moda estão buscando de beleza mulheres mais maduras? Não, ainda não. Tudo que se faz hoje em dia é meio forçação de barra, sabe? Eu estou detestando ter que falar isso, mas as pessoas deveriam aprender a fazer isso com mais delicadeza, sabe? Uma passagem natural como é a vida. Não, de repente, todo mundo é assim, de repente, todo mundo é assado, sabe? Antes era tudo magro, loiro, agora precisa ser não sei o quê. Entende? Não é assim. A vida é flutuante. E aqui a gente ainda não está organizado, digamos assim. E todas as empresas brasileiras de moda estão sofrendo pra caramba, a não ser, sei lá, essas revendas baratas. Uhum. Então, a gente não se organizou ainda para ter esse tipo de segmentação de mercado. Tá? Sim. Você falou agora de revenda, e essa é uma das perguntas da Mônica Teles. Ela pergunta, o que você acha da economia circular na moda?
Acho fantástico. Eu acho que a juventude gosta disso e é dinâmico e provavelmente espero, né, que esses grandes fast fashions da vida diminuam um pouquinho a produção deles, porque não é possível. Eles fabricavam coisas totalmente sem qualidade, numa quantidade absurda. Quer dizer, eu nunca vou esquecer aquela cena que eu vi em Londres, que tinha uma loja bem baratinha, estava chovendo a cântaros, eu estava abrigada numa loja na frente, eu vi uma moça saindo da loja com uma sacola imensa, cheia de roupa. Ela pegou uma chuva até a esquina, a sacola era tão mista que desmontou, a roupa caiu no chão, ela olhou para a roupa, que estava toda suja e molhada, atravessou a rua e deixou tudo lá. Isto é o quê? A roupa era tão barata que ela podia Uau. muito bem deixar lá. Você acha que isso é uma coisa possível? Isso eu acho um crime, tá? De verdade. Então, a economia circular, provavelmente, todos esses novos... Você sabe que até o grupo de luxo, Kering, comprou uma plataforma digital para revenda de coisas ou já usadas ou que nunca foram usadas. Também é Espetacular. A gente vai ver isso cada vez mais, né? Parece que cresce, os números era daquela ThredUp, que cresce 24 vezes mais do que o consumo normal. A gente viu agora a Renner comprou uma plataforma de revenda, o Enjoei fez IPO, né? Então acho que é uma promessa importante isso mesmo, né? Para a gente repensar, para a gente ser mais cuidadoso. Tem aqui o João Teixeira Pires. Ele fala assim, que ele tem 56 anos e ele não se sente com essa idade. Ele sente que ele reage e ele se entusiasma, como se ele tivesse 20, 30 e com 80 anos. A pergunta para você, Constância, é sua cabeça e seu coração estão com quantos anos? Tem isso? Bom, se eu não tivesse o coração e a cabeça jovem, eu não estaria saracoteando por aí, entendeu? Agora eu estou em casa, mas eu estou fazendo de tudo. Eu já estou pensando que eu farei daqui a um ano. Eu vou fazer 82 em setembro. Então, sabe, eu podia estar lá. Não, jamais me aposentei, nem no pensamento, nem nada. Porque eu acho a aposentadoria o caminho do fim, sabe? Eu acho que se o espírito quiser, não é nem o espírito, é o universo quiser, eu vou estar saltitante até a hora que eu vou embora. Tchau! Aliás, você tem uma frase maravilhosa sobre envelhecimento, né? Que você fala, não tem nada que envelheça mais uma figura do que a perseguição da juventude a qualquer custo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, porque a gente tem várias idades, não é? Então, por que não ser coerente e fazer o melhor possível com a idade que você tem? É harmonioso, é mais fácil, você não está mentindo para ninguém. Porque quando você começa a fazer aquelas coisas todas, e olha que eu fiz um lifting quando eu tinha 39 anos, sei lá. Mas foi uma experiência péssima. Eu tive uma meningite, quase morri, até isso eu tive, tá? E eu fiquei chateada porque eu achei que ia ficar boa, mais ainda. Então. E aí, nada. Aí eu entendi por que, sabe, fazer uma coisa que eu não era mais. Hoje em dia tem uns tratamentos tranquilo, mas o fato mental de você aceitar, eu estou nessa idade, a menos que você está perseguindo alguém que tem 40 anos menos que você, então fica chato, né? Quer dizer, sabe, coisa do relacionamento e tal, que é meio chatinho. Mas eu acho que nada melhor do que você aceitar tudo que você é e fazer o melhor daquilo que você está. Você não vai mudar. Não é que você tem uma varinha de condão, tum, você vira
outra coisa. Não. Você fez muita terapia para chegar nesse equilíbrio, nessa aceitação? Porque uma frase sobre o outro, né, que você falou, não sei se já é na mídia ou se foi na nossa conversa na segunda, você falou, eu não sou nada sozinha. E a outra coisa que você falou é que você aceita teus erros, né, a tua fragilidade. A Brené Brown fez um bem danado para todo mundo, né, quando ela trouxe vulnerabilidades the new black, né, é a nova história, mas você aceita teus erros, tua fragilidade, você entende que sozinha você não vai a lugar nenhum. Isso é novo ou isso já vem numa construção para você ser mais feliz, né, se aceitando? Eu fiz, não é bem análise, mas tenho, aliás, que está cuidando da minha filha agora, e eu fiz desde que eu tive o primeiro câncer, né? Quer dizer, depois interrompi, a gente se fala de vez em quando, não é que eu vou lá toda semana mais e tal, mas é um acompanhamento. Mas eu acho que o entendimento de tudo isso que você acabou de falar foi depois que eu comecei a meditar absolutamente todo dia, que já fazem 3 anos. Eu não perco. Eu, aliás, perdi um dia só porque eu estava no avião, que estava tremendo e não conseguia. Mas são 3 anos já. Então, o fato de você se aceitar, eles falam, você já é aquilo que é, está perfeito. Deixa lá, deixa eu falar. Vai andando, aceita. Tudo que você aceita. Você sabe que hoje, quando eu estou com dor nas costas, por exemplo, que eu tenho um desvio de coluna fantástico, eu paro, tento aceitar a dor e não lutar contra ela. E você sabe que ela diminui? Incrível. Poder da mente, né? Se a gente Incrível. soubesse o quanto a gente é um organismo perfeito, com tantas possibilidades que a gente ainda não descobriu, a biologia é um absurdo, assim, aquilo que a gente é de um precioso, sabe, de sensibilidade, a gente vai descobrindo cada dia uma coisa. E se a gente pudesse se aperfeiçoar nisso, entende? Seria tão melhor para os homens até que para nós. Maravilhoso. Nós estamos com uma audiência de 412 pessoas ouvindo você, Diva. Tem uma pergunta da Silvia Regina Angerami, ela pergunta quando você vai lançar a sua biografia. O teu livro da trama, ele é um quê de biografia ou ainda falta mais um aí que você está tirando do forno? Não, deixa eu explicar. O Fio da Trama é um livro escrito por minha filha Alessandra Bloch, tá? E ela pediu que eu escrevesse o meu, a Consuelo escreveu o dela, e a Alessandra escreveu o dela e da minha mãe. Por quê? Só para explicar, eu não vou escrever mais nada na vida, porque eu sempre achei que não tinha que escrever nada. E eu só fiz esses 3 livros porque eu tinha uma editora fantástica, e minha filha, Coisa Confidencial, que me disse, tudo aquilo que você pensa pode ser útil para os outros. Aí eu escrevi, entendeu? Mas biografia minha, não, chega, já falaram tudo quanto é jeito, eu falei isso, aquilo, as coisas importantes, entende? Eu acho que não vai acontecer mais nada tão espetacular até o meu fim, entendeu? Então, eu não vou escrever mais nada. Mas, eu não sei se eu concordo. Tem 2 últimas perguntas aqui que eu não quero deixar de fazer. Uma muito boa da Margarete Ribeiro da Silva. Ela te parabeniza pelas provocações e ela te pergunta: como você enxerga a responsabilidade das mídias digitais na desconstrução dos valores machistas em relação à moda? como eu analiso, depende, né? Você precisa ver que tem qualidade para tudo isso, né? Tem qualidade e desqualidade. Né? Tem a questão... Eu acho que é um pouco vago demais para mim responder assim, quer dizer, não é vago, ela está exata, mas para mim a coisa ainda está meio nebulosa, porque eu ainda não vi os grandes resultados, entendeu? Eu prefiro a ação da sororidade, que é muito mais adequada à questão da mulher, porque a gente só vence os obstáculos se fortificando. Tá?
Perfeito, perfeito. Tem uma da nossa amada Helena Augusta, foi a minha, eu lembro quando ela era minha assessora de imprensa na WGSN, eu só saía de casa antes de perguntar para ela, Constança, super sua fã também. Ela quer que você conte para a gente, como que você escolhe as marcas que você usa? Hoje em dia, eu escolho um pouco, né? Porque eu estou com os armários lotados de coisas maravilhosas. Mas não, em geral, eu vou te dizer, eu nunca fui uma pessoa de liquidação, só para você entender. Mesmo quando eu era pobrinha, tá? No começo da minha carreira, tá? Deserdada, sem isso, sem aquilo, salário merda. Bom, desculpe a palavra. Então, eu não me virava em negócio de... Porque liquidação é sempre aquela coisa para gente que ainda não tem muita coisa. Eu já tinha. Então, eu ia reaproveitando, eu já era circular na época. Eu usava de outro jeito e ficava mais novo. Agora, ela tem razão quanto a gente tem umas certas identidades. Eu, durante muito tempo, não digo agora, porque, obviamente, eu gostava da Prada. Por quê? Porque, primeiro, eu não sei porquê, mas tem uma coisa de italianismo e feminilidade meio rebelde italiana, que é a Miúcha, que hoje também está mais velha, etc. E tal, e já faz parte de um panorama comercial absoluto, etc. E tal, né? Mas eu gostava porque tinha essas coisas que eram clássicas, porque eu sou uma pessoa que veste um clássico, mas com um twist sempre, com uma coisinha... Uma bossa, né? Uma bossa que dava uma coisa diferente. E todo mundo me diz por que eu uso o anel de caveira, porque foi minha neta que me deu, meu neto, depois eu tenho outro que minha neta me deu, que ficou com ciúme, mas porque antigamente eu gostava de heavy rock, não, como é que não é assim, é rock and roll pesado mesmo, eu gostava. E depois Hard eu rock. ia ir com o meu neto lá em Londres e tal, então foi aí que... E hoje, em vez, significa memento mori, nós somos todos iguais. Maravilhoso. Eu vou terminar, eu estou terminando já, eu queria falar duas frases tuas, uma só falar porque é muito legal, que você fala, né, é o que eu sempre digo, a melhor parte de se viver muito, atenção a todo mundo que está aqui escutando a gente, tá? A melhor parte de se viver muito é que você vive muito, você vive pra caramba, então aprenda a fazer com tudo que a gente está escutando desde o começo aí da jornada que começou na segunda-feira, Chip Conley dando uma aula para a gente, com a Candice Pome, maravilhoso, sobre a jovialidade na longevidade, que é assim que eu te vejo, Constância. E a última que eu queria que você comentasse antes da gente terminar, tem várias, né? Tem sem emoção, beleza e elegância não existe. A gente nem falou de elegância, dava para ficar mais umas horas aqui. Mas você fala de uma que eu vejo para mim, eu tô nos meus 54 na batalha. Eu brinquei com você, né? Eu te comentei que eu cheguei pro meu terapeuta 2 semanas atrás e falei: terapeuta, eu não tô me aguentando mais, a culpa é sua, se você não me ajudar, eu vou mudar de terapeuta. Ele me deu, hoje foi minha sessão, e eu falei, olha, funcionou as dicas tuas, né? Enfim, a gente está sempre evoluindo, mas você fala assim, o que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Eu acho que ninguém pode ser uma Constança. E eu queria te agradecer. Mas nem você, nem ninguém pode ser você. Fala sobre isso para a gente encerrar, porque isso é uma autoestima, e eu sei que você não nasceu com ela, né? Fizeram bullying quando você trabalhava lá na Abril, porque achavam que você era riquinha, e você precisava de grana. Como é que é? Como é que é você saber que você só pode ser você mesma, né? Ninguém pode ser o que você é. Para a gente encerrar com uma mensagem positiva aqui aos mais de 400 que estão nos ouvindo. Olha, eu daqui para frente. Nenhuma mágica para isso, né? Mas eu vi que quanto mais eu ficava na minha, acreditando daquilo que eu estava fazendo, eu me dava bem. Ia crescendo na profissão,
no relacionamento com os outros, comecei a conhecer gente muito interessante, que não tinha nenhum interesse imediato, sabe? Porque, né? Hoje em dia é difícil, você tem que ver quem está por você. Network, né? Perfeito. E assim por diante. Então, mas a certeza que você é você, sabe? Acabou. E não querer imitar o outro também. Que, pelo amor de Deus, sabe? Isso Maravilhoso. É deixar de ser você mesmo para querer ser outro. Já é tão difícil. Constança Diva. Estava lendo, busquei mais ainda sobre você, e tem uma das suas fãs, né, dizendo que ela estava entrando no Clubhouse e já estava ali subindo nas salas, né? Olha, a gente está terminando, Constança, com uma audiência de 442 pessoas em plena quarta-feira, às 15h. Eu queria te agradecer em nome do Morris e de todo o time da Maturi Festival que torna isso possível. A Maturi existe para a gente celebrar essas pessoas maravilhosas como você, que estão aí para mostrar que é possível chegar aos 80 super bem, super conectada, linda, maravilhosa. E é isso, queria muito agradecer, é uma honra poder guiar você. Você, para mim, é uma inspiração, e eu acho que para milhares de pessoas, seus 700 e tantos fãs, e pessoal que vai ficar com a gente, tem aí mais 2 dias de muita troca, workshops. O Maturi Festival, ele está aqui para você trabalhar essa maturidade, para você conseguir ter essa jovialidade na longevidade. Constança, muito obrigado pela tua energia, pela troca, muito obrigado pela tua confiança. Imagina, obrigada a você e a vocês todos, e a Maturi. E olha, disciplina não é um engasgo, é uma boa de uma força, viu? Que as pessoas não acreditam na disciplina. Às vezes supera até a falta de inteligência. Boa, boa. Muito obrigada, viu, pessoal? Fiquem com a gente. Até a próxima.